Vamos falar, com a ajuda dos nossos convidados, de muitas temáticas à volta da escola. Susana Gonçalves é a professora responsável pela licenciatura em Ensino Básico da Escola Superior de Educação de Coimbra. Vivemos num país moderado, tranquilo, julgo que não há problemas tão graves como noutros pontos do mundo. E temos uma escola democrática numa sociedade democrática, não perfeita, uma educação em crise, porque a educação está sempre em crise, porque é sinal da evolução das sociedades, mas tenho esperança de que a nossa escola e a nossa sociedade estão no bom caminho. Aliás, hoje, em declarações à TSF, o secretário de Estado também estava muito otimista em relação a este início de ano letivo. Susana Gonçalves, a escola estará, como dizia o Fernando Gomes, um pouco fechada, no sentido de olhar para os pais quase como apenas um apêndice dos alunos que lá estão? A questão da convivência entre grupos e grupos de interesses é sempre difícil. É difícil falar sobre a relação entre comunidades, famílias, pais e professores, porque a realidade das escolas é uma realidade muito complexa. Até porque a da escola é uma escola, depende um pouco do meio ambiente que a rodeia, não é? Exatamente, por isso eu não sei dizer, assim, de uma maneira sim ou não, de uma maneira definitiva, se existe boa ou má relação entre professores e pais. Acho que dependerá muito dos contextos, das zonas, das escolas em si, das culturas que estão representadas. Mesmo quando os pais começarem a avaliar os professores? É uma questão a que gostaria de falar depois. Primeiro, talvez, referir um aspecto que tem a ver com esta questão da violência na escola e dos olhares que nós estamos a lançar sobre esta questão. Já aqui foi dito, e eu concordo plenamente, que é um fenómeno antigo, onde há convivência entre as pessoas, há conflito, e onde há conflito, esse conflito poderá descambar em situações de alguma agressividade, se houver problemas na comunicação. Eu julgo que o bullying ou a indisciplina, que foi um tema muito estudado anteriormente também, de certa forma, são reflexos dos problemas de comunicação entre os grupos intervenientes no contexto escolar. Nós podemos olhar para este fenómeno que vimos numa perspectiva mais micro, mais psicológica, do relacionamento interpessoal entre os agressores e as vítimas e tentar identificar os fatores que mantêm o comportamento de bullying e a agressão e agir a esse nível mais localizado. Mas eu julgo que quando nos preocupa a questão da escola, também é importante ver numa perspectiva macro, numa perspectiva, se quisermos, mais sociológica e tentar compreender quais é que são as escolas em que acontecem mais estes fenómenos, porque é que eles acontecem, quem são os agressores, quais são os meios de onde vêm e o que é que eles estão a querer dizer com esse comportamento. E porquê escolhem aquelas vítimas? Porque o nosso comportamento é sempre uma forma de comunicação e de expressão de sentimentos e ideias que nós temos. Os agressores, não conheço estudos recentes sobre isso no nosso país, mas habitualmente nestas escolas mais problemáticas e de que se fala mais sobre o bullying, vêm de meios que são meios da diversidade, não fazem parte habitualmente da cultura hegemónica dominante. Poderão ser, por exemplo, pessoas das minorias ou poderão ser pessoas de grupos migrantes ou de populações desfavorecidas e que sentem que a sociedade onde vivem, muitas vezes a escola onde põe os seus filhos e depois as crianças acabam por senti-lo também, estão a querer, por vezes, impor regras, normas, critérios de funcionamento, hábitos que não são os seus, a custo de um certo esquecimento e desvalorização daquilo que é importante para eles na sua vida fora da escola. Claro. E é este divórcio, muitas vezes, que gera os problemas e que se transformam, por vezes, em violência agressiva, como a que vimos neste momento na reportagem. Portanto, a questão da gestão da convivência, eu julgo que é uma questão importante também quando falamos da comunicação entre comunidade e escola e entre professores e pais, famílias. A vida é feita de zapping. Eu acho que essa expressão, a Susana Gonçalves, se calhar poderia dar um título à geração, a geração zapping, não é? Porque vivemos na época do polegar, não é? Seja para as mensagens, seja para os jogos ou mesmo a televisão. Esta questão da concentração parece-me importante, porque como é que, de facto, convencemos as crianças a estar 90 minutos, muitas vezes, por muito concentrada que seja uma criança, e
90 minutos estamos nós aqui 4 a conversar. Agora imagino que estava só eu a conversar consigo, por muito interessante que pudesse ser a conversa, se fosse só uns 90 minutos destinados a eu passar-lhe conhecimento numa época de zapping, acredito que a sua vontade seria fazer zapping à minha pessoa, não? Portanto, e agora, remetendo isto para crianças com 10, 12, 15 anos, não deveria já haver uma adaptação dos currículos, da estrutura das próprias aulas para os chamados tempos modernos? Eu acho que já se sabe muito hoje em dia em termos de pedagogia e das formas como as pessoas e as crianças aprendem e aquilo que é mais motivador em termos de metodologias de ensino. Já se sabe muito sobre esse domínio. Em termos teóricos, e a investigação ensina-nos muito a esse nível. Às vezes, no entanto, é difícil fazer a passagem daquilo que sabemos em termos teóricos para a sala de aula. Claro. E, efetivamente, haverá ainda alguns professores que adotam como metodologia principal de ensino um ensino expositivo centrado na transmissão de conhecimentos para formar crianças com conhecimentos enciclopédicos. Possivelmente, esse não é o objetivo da educação, nem da instrução, nem da escola hoje em dia. Nós temos não há que decorar a matéria, quer dizer, possivelmente tirando não, a tabuada, se calhar. Porque uma boa parte dos conteúdos e da informação necessária para resolvermos os problemas do dia-a-dia está acessível. Está na internet, nós temos os meios de comunicação a funcionar, há bibliotecas. O conhecimento em termos de informação está acessível quase just on time, no momento em que precisamos da informação. Se calhar as competências que as crianças hoje e os futuros cidadãos precisam não são tanto conhecimento académico e enciclopédico, mas mais de gestão dos problemas do dia-a-dia e de resolução de problemas. Daí que... Como dizia uma criança que por lá passou estas férias, lá por casa, dizia: mas porquê é que eu tenho que decorar os reis de Portugal? Se um dia precisar, vou à net e vejo a ordem. Estamos a falar da pedagogia, da fórmula ou do conteúdo? Eu julgo que hoje em dia que a escola rejuvenesceu. Não concordo que a escola esteja velha. Eu acho que a escola está sempre ajustada à sociedade que a faz, porque a escola é feita pelas pessoas naquele momento. E julgo que há, de facto, muitos professores que são capazes de transferir os conhecimentos pedagógicos que fomos acumulando para práticas compatíveis com as necessidades educativas das crianças hoje e que cumprem muito bem os objetivos da educação hoje, que não são, de facto, formar cidadãos com conhecimento enciclopédico, mas com competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida e a resolução imediata dos problemas quando surgem. Quando estou a dizer que a escola está velha, estou a dizer que ela permite, a escola continua a permitir que existam situações em que o professor se coloca de frente dos alunos a ler um livro e a debitar a matéria. E permite isso. Ninguém se relaciona com franqueza, com abertura, se não tiver conhecimento de quem é que é o outro, qual é o caminho do outro, o que é que o outro pretende. Portanto, Susana, mais conhecer do que avaliar, se calhar. Mais cooperar e comunicar do que avaliar. A avaliação deve ser um processo que envolve todos os protagonistas e todos sermos capazes de nos avaliar e autoavaliarmos. Isso é importante para as aprendizagens e para melhorar o nosso trabalho. Mas julgo que a primeira base na comunidade escolar, que envolve os professores, envolve os pais, envolve a comunidade, envolve as crianças, é importante saberem comunicar e trocar impressões sobre aquilo que são os objetivos comuns para poderem colaborar. Claro. E o objetivo comum, Teresa Seabra, é centrar a escola de novo no aluno? A escola centra-se no aluno. É evidente que haverá alunos, e é um aspecto que não temos aqui tempo para tratar, que acabam por ser mais centrais em cada escola do que outros. Ou seja, há um aspecto que eu acho que não tivemos tempo de explorar, mas que são a diversidade de tratamentos, de relação que a própria escola estabelece com o diferente tipo de famílias. E, portanto, acho que muitas vezes, quando debatemos esta questão da relação da escola com as famílias, estamos a centrar-nos quase exclusivamente nas preocupações, nas expectativas de um determinado tipo de famílias, esquecendo que outras, com outros problemas, têm outras expectativas em relação à escola. Mas eu acredito que ao longo destes nossos sociedade civil temos sempre muito tempo para voltar ao tema educação e para voltar ao tema da família na escola, da escola também em ambiente
familiar, porque é importante fazermos esta tal compreensão. Eu acredito que a questão da avaliação dê um outro programa. Muito obrigada, Teresa Seabra, Susana Gonçalves e Fernando Gomes, por terem estado connosco.